Pessoal, tudo bom? O tema de hoje é ações mitigatórias da interferência humana nos ciclos biogeoquímicos. Roda a vinheta e vamos para a videoaula. Pois bem, pessoal, conteúdo de hoje: adubação verde, reflorestamento, rotação de culturas. Objetivo: identificar e analisar alternativas na agrícola para minimizar os impactos nos ciclos biogeoquímicos, ou seja, mitigar quer dizer minimizar, né? Atenuar. Então vamos lá. Para começar, então vamos lá, saiu na mídia. Aí uma reportagem aí, né? Adubação verde conquista agricultores do Nordeste paulista. A técnica, conhecida também como cobertura de solo, vem conquistando agricultores da região noroeste paulista e tem, entre os benefícios, o fato de aumentar a produtividade das lavouras. Então, o que é adubação verde? É uma prática agrícola que consiste no uso de certas plantas capazes de reciclar nutrientes presentes em camadas profundas do solo ou na atmosfera, tornando o solo mais fértil e mais produtivo. Essas plantas apresentam características relevantes para essa prática, como apresentar o sistema radicular forte. Um adendo aí, pessoal. O sistema radicular é responsável pela absorção de água e nutrientes do solo, assim como pela fixação da planta ao substrato. Consiste em uma rede de raízes que se estendem a partir do caule principal ou da base da planta para o solo. Então é a raiz que vocês conhecem. Dependendo da planta, você vai ter uma raiz diferente. Crotalaria, leguminosa aliada no combate de nematóides. Imagine ter uma espécie leguminosa capaz de fornecer adubação verde e ainda combater nematóides em diferentes tipos de culturas. A crotalaria tem esses atributos. A planta vem sendo bastante utilizada por produtores pelo Brasil devido à sua alta adaptabilidade. Você sabe quem são os nematóides citados na reportagem? Conhecidos também como nematódios ou nemateumintos, são animais invertebrados com o corpo alongado, cilíndrico e afilado nas extremidades, né? São os vermes microscópicos, geralmente abundantes no solo, em água doce e salgada, e muitas vezes parasitas de animais, insetos, também de plantas, né? Então, nós temos vários tipos aí de nematóides. Bom, um exemplo de nematóide bem conhecido nosso são as caridíases, né? Ou as caríases, que é nada mais nada menos que a lombriga, né? Que causa o quê? Parasita do intestino humano, né? Causando aí vários problemas, né? O hospedeiro humano, né? Ao ingerir os seus ovos na água ou alimento contaminado, então a pessoa, né, tem esse parasita. Reflorestamento é uma prática utilizada para a recuperação de áreas que foram impactadas principalmente pelo desmatamento ou por queimadas. Deve ser feita por profissionais especializados para que espécies vegetais nativas sejam recuperadas e, consequentemente, outras espécies se restabeleçam. Bom, pessoal, então na prática aí, né, nós temos aí como as técnicas de adubação verde e reflorestamento podem contribuir para mitigar as interferências nos ciclos biogeoquímicos. Então, vamos lá. A adubação verde promove o aumento da fixação de nitrogênio, que é o ciclo do nitrogênio, além do aumento de matéria orgânica e controle de parasitas. Já o reflorestamento impacta diretamente no processo fotossintético, né, ciclo de oxigênio e carbono, e aumento de matéria orgânica no solo, além de auxiliar na regulação da umidade, né, o ciclo da água. Então, o que é a rotação de cultura? Rotação de culturas consiste em alternar de forma ordenada diferentes espécies vegetais em determinado espaço de tempo, na mesma área e na mesma estação do ano. As espécies escolhidas devem ter, ao mesmo tempo, propósito comercial e de recuperação do solo.
Dessa forma, evita-se também o desenvolvimento de pragas e doenças devido à alternância de espécies de plantas hospedeiras. Com a finalidade de reduzir os impactos ambientais com o uso de fertilizantes, os agricultores promovem a rotação de culturas com leguminosas, conforme demonstra o esquema. Então nós temos o esquema aí que demonstra, né, essa rotação de cultura aí. Então vamos ver como é que se dá esse processo aí. Então você tem aqui o milho, né? O milho, ele está numa safra, depois da safra do milho, planta-se o trigo, depois do trigo o tremoço e por final a soja. Inclusive a soja, né, ela é boa porque além de servir comercialmente, né, ela também auxilia no ciclo do nitrogênio. Né, é muito importante. Tanto tem agricultores que plantam soja somente para adubar o solo. Né? Essa soja muitas vezes nem é vendida, né, somente para melhorar, né, o solo, tá bom? Só uma curiosidade. Plantas leguminosas estão associadas ao ciclo do nitrogênio e aos benefícios que este promove na agricultura. Esse processo contribui para o aumento da produtividade, além de incrementar as condições favoráveis para inibir o surgimento de pragas, doenças e ervas daninhas, perdas por erosão e desequilíbrios ambientais. Assim sendo, a utilização de outras espécies no sistema agrícola cultivadas em rotação tem a função de trazer benefícios para o sistema produtivo e equilíbrio de nutrientes. Aí nós temos uma questão, né, Enem 2010, questão 87. De 15% a 20% da área de um canavial precisa ser renovada anualmente, entre o período de corte e o de plantação de novas canas. Os produtores estão optando por plantar leguminosas, pois elas fixam nitrogênio no solo, um adubo natural para a cana. Essa opção de rotação é agronomicamente favorável, de forma que municípios canavieiros são hoje grandes produtores de soja, amendoim e feijão. Aí tem as alternativas, né, que você deve assinalar. A rotação de cultura citada no texto pode beneficiar economicamente os produtores de cana porque a decomposição da cobertura morta dessas culturas resulta em economia na aquisição de adubos industrializados. B. O plantio de cana-de-açúcar propicia um solo mais adequado para o cultivo posterior da soja, do amendoim e do feijão. As leguminosas absorvem do solo elementos químicos diferentes dos absorvidos pela cana, estabelecendo o equilíbrio do solo. D. A queima dos restos de vegetais do cultivo da cana-de-açúcar transforma-se em cinzas, sendo incorporadas ao solo, o que gera economia na aquisição de adubo. A soja, o amendoim e o feijão, além de possibilitarem a incorporação do solo de determinadas moléculas disponíveis na atmosfera, são grãos comercializados no mercado produtivo. E aí, qual que vocês acham que é a certa? Alternativa A, B, C ou D? Vamos lá. Então, você que respondeu aí, acertou, né? Então a soja, o amendoim e o feijão, além de possibilitarem a incorporação ao solo de determinadas moléculas disponíveis na atmosfera, são grãos comercializados no mercado produtivo, ou seja, você une o útil ao agradável. Além de fazer um bem para o solo, você ainda vende, tá legal? O que aprendemos hoje? Então aí, identificamos alternativas na agricultura para minimizar os impactos nos ciclos biogeoquímicos, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais essa videoaula e até a próxima. Bons estudos a todos e a todas aí, beleza?